É simplesmente o fato de que, se nós estamos servindo a Deus, é Deus que cuida da gente, porque a gente está cuidando das coisas dele. Então, isso é nesse sentido que eu quis dizer. E se você não relatasse essa sua história, eu já tinha até escrito aqui no papelzinho, falar sobre os seus filhos. Os seus lindos filhos são hoje dois jovens, né? Um de 17 para 18, né? E um de 14 para 15. A Cecília de 14 para 15 anos. E o Augusto, 17 para 18, né? Augusto, 17 para 18. Se hoje você fosse dar um conselho para algum jovem, ou algum casal, ou alguma pessoa que já está aposentada e está achando que a vida já acabou, porque se aposentou, agora é só esperar a morte, que conselho você daria para esses barrais poder servir como pioneiro, seja de curta duração? Porque hoje o campo do pioneirismo é tão amplo, tão vasto, que hoje a gente tem até pioneiro de bairro, né? A pessoa mora na mesma cidade, mas tem um bairro que tem uma vizinhança que está sendo desenvolvida uma atividade. Aquele barrai que mora num outro lado da cidade pode mudar para aquele bairro onde tem a vizinhança, que está havendo atividades centrais de ensino, né? Que tipo de conselho você daria? Qual seria a recomendação, pela sua experiência, dessa vivência toda que você contou? Então, eu vejo assim, eu não consigo pensar sobre essas bênçãos, né, de que Barrola acaba te dando, mas eu só consigo ver assim o quanto de carinho que eu sinto quando eu percebo que ele está atuando na minha vida ou na vida da minha família, né? O quanto aumenta a minha fé, né? Por mais que a gente vá nas suas 9 dias, que a gente siga, né, o dia a dia da fé Bahá'í na nossa localidade, na nossa comunidade, mas eu vejo que é nesses momentos que a gente acaba conhecendo essas pessoas. Como pioneiro, você acaba falando com outras pessoas que não é aquele dia a dia de onde você está, seja no bairro, na cidade, no país, que você acaba tendo mais oportunidades para falar da fé e conhecer outras pessoas. Enquanto que Bahá'u'lláh se mostra através dessas atitudes de transformação, que eu falei do seu Benedito, né, e outros que aconteceram no Mojimirim. Hoje, em Mauá, eu atuo muito com pré-jovens. O quanto eu vejo a transformação da vida desses pré-jovens, né, no futuro deles, e o quanto eu posso colaborar para que essas almas sejam transformadas. O quanto a minha família, os meus filhos são transformados com essas atividades, com essa prática Bahá'í, né? Se não fosse isso, eles não teriam a experiência, a vivência, as percepções que eles têm hoje. E ver assim, quando eu pego, por exemplo, alguns pré-jovens daqui que eu comecei com 10, 12 anos, e vejo hoje eles se formando, casando, o quanto eles se destacaram, quantos valores eles levaram em cima do que eu passei nesse sentido, a oportunidade que eu tive de poder passar isso para eles. E isso é tão gratificante, isso assim, de pensar assim, valeu a pena, né? Todo esse trabalho, né, de poder fazer isso, a transformação de uma alma, como foi a do seu Benedito e outras, né? Eu ia falar daquela senhora, não sei se você estava comigo, da história do sofá, do Bananas e Pijamas, né? O quanto a transformação dessa senhora e na família dela. Conta essa história Pode contar? de maneira sucinta, porque é uma história bonita, mas longa, né? A gente conheceu ela também na praça, né, apresentando esses cartazes, falando da fé. No final, Essa senhora aqui ela de Mojimirim. de Mojimirim, eu não lembro o nome dela, Sim. mas era uma senhora casada, morava com o filho, a filha, e a filha já tinha um filhinho, né, que era o netinho dela. Os três trabalhavam em alguma coisa ligada à roça, alguma coisa assim,
e ela ficava em casa cuidando do netinho, que era um bebê, acho que tinha 1 ano, 2 anos, por aí. E ela passou pela praça, parou para ver os cartazes, a gente explicou, eu não lembro se foi você, não fui eu, não sei se foi você ou outra pessoa que explicou, ela se declarou Bahá'í, nós pegamos o endereço e fomos fazer uma visita para ela. E é um lugar que tem em Mojimirim aí, Vila Dias, foi na né? Vila, ela morava na Vila Dias. Isso, onde tem várias casinhas iguais, Tipo, né, branquinhas, tipo né? conjunto habitacional. Isso, conjunto habitacional. E a gente foi na casa dela, eu e você, nesse dia, né? A gente combinou de ir na casa dela visitá-la. E a casa dela estava assim muito bagunçada, sala, pia cheia de louça, um cheiro assim de xixi, né? Do neném, tinha um cachorro, um gatinho também, assim. Então tudo desorganizado. Os quartos estavam assim com as janelas fechadas, as camas sem fazer. E ela recebeu a gente começou a falar sobre o dia que ela tinha ido na praça. E aí eu sei que nós conversando, a gente sugere da gente marcar para a gente continuar conversando, para fazer a consolidação, continuar falando sobre a fé Bahá'í para ela, explicar dúvidas dela, e a gente começa aí, não sei se de 15 em 15 dias, ou de semana em semana, uma vez por semana, a gente começa a ir na casa dela. Acho que lá pro 3º dia, a gente foi na Terceira casa... visita. A gente foi na casa dela, a casa dela me impressionou. A sala dela, ela tinha lavado, a sala dela estava toda lavada, a casa, a pia estava com a louça lavada. Ela tinha lavado o sofá, a gente sentou e estava molhado, mas não era de cheira de água que ela tinha lavado. E ela botou, porque o sofá era todo cheio de buraco, né? Todo bem velhinho. E ela colocou não lembro, eu não esqueço até hoje, um lençol do Bananas de Pijamas para cobrir assim. Pegou uma lata daquelas de tinta grande, colocou uma toalhinha de jornal toda picotadinha, assim, como se fosse uma toalhinha de mesa, botou a lata no meio Uma toalhinha de renda. E botou umas flores de plástico, como se fosse a mesinha de centro da sala, as camas todas feitas, um cheiro de pinho-sol, assim, na casa, né? Então, assim, e ela arrumada, o neném arrumado. Transformação total. É aquela coisa, né? Começa a transformar a parte externa para depois a interna, né? Ou então vai fazendo... O que a Abdu'l-Bahá fala sobre isso? Que o interior, o exterior é um reflexo do interior. Exato. Ela já estava começando um processo de mudança interior e começou a refletir nas mudanças externas, né? Exato. Então, eu acho que essa pergunta que você me fez agora há pouco sobre o pioneirismo é como a gente... É o teórico e a prática. Você estuda os ensinos de Bahá'u'lláh, estuda os textos de Bahá'u'lláh, de Abdu'l-Bahá, né, do Babi, e isso fica tudo ainda muito na teoria, você medita e tal. Mas quando você vai para o campo de ensino e começa a ver esses textos acontecendo ao vivo, como se fosse, né, uma peça de teatro, como se fosse um filme, você olha isso, realmente, isso consolida a nossa fé. Né? Então, assim, é lógico que ela ganhou muito, mas eu ganhei muito também, né? Em termos de fé. Então, assim, quando você me pergunta se tinha acontecido alguma provação, alguma coisa que colocou em dúvida a minha fé, eu acho que todas essas coisas que aconteceram vai deixando a minha fé tão forte que eu não consigo sentir, mesmo que nem você falou desse jovem que morreu, esse pré-jovem, um desses pré-jovens que eu tenho, né, contato aqui em Mauá, e ele faleceu afogado na praia lá do Guarujá, assim, de repente, com 17 anos, ia entrar para a faculdade, ia começar um emprego, uma vida inteira pela frente, uma coisa assim, besta, uma morte assim. E lógico que isso mexeu como se fosse um filho, né? Porque eu participo da vida dele desde a aula de criança, não é nem como pré-jovem, ele participa comigo desde a aula de criança, é amigo do meu filho. E isso mexe muito, mas no momento eu não consigo, graças a Deus, espero continuar assim, a me questionar sobre a fé ou a me abalar dessa maneira, porque todas essas coisas que aconteceram em Mojimirim, depois aqui em Mauá,
foi me consolidando tanto que eu não tenho, assim, dúvida, espero continuar não tendo, mas está tão forte que essas coisas mostram, nas palavras de Bahá'u'lláh, o quanto isso realmente acontece na nossa vida.